Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Nesta manhã, com uma temperatura bem simpática, estamos aqui para aprender a lição que trata a revista dominical, que é o plano de livramento e o papel de Esther. É uma lição bem interessante e dá para extrair desta lição algumas coisas bem importantes para a vida prática. Como já foi lido aqui, irmãos, texto áureo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Importante. Deus trabalha para aquele que nele espera. A verdade prática, extraída também desse contexto, diz assim: é nos momentos dramáticos da vida em que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. E realmente é nos momentos mais dramáticos que nós aprendemos com Deus, né? Não é às vezes que nós não aprendemos com Deus, às vezes no momento de alegria, de júbilo, né? Mas a gente acaba conhecendo mais Deus nos momentos dramáticos. Daí a gente parece que se achega a Ele, Ele se achega a nós, né? Se bem que Ele está sempre com nós, é a forma de falar, mas nós nos achegamos mais a Ele. Mas é no momento dramático, no momento de drama, no momento de dificuldade, e é no momento de dificuldade, de adversidade, que a gente busca Deus. Mas dentro da lição nós temos algo bem interessante. Esse livro de Esther é um livro muito interessante, onde foi todo feito uma estratégia, né, por um inimigo que não se contentou, no caso Amã, né, não se contentou com o que estava, porque os judeus, e principalmente o primo, na verdade era primo da Esther, porque ele criou, ela era filha do tio de Mardoqueu, então consequentemente era primo, né, provavelmente primo bem mais velho, e criou ela como filha, né? Mas esse Amã, ele não se contentou porque Mardoqueu não se dobrava, os judeus tinham seus próprios costumes, e fez um plano, arquitetou um plano para aniquilar todos os judeus das províncias e daquela que estava dentro do reinado, né, de Assuero, que era o rei daquela época, rei da Pérsia, se não me engano. Enfim, mas então, irmãos, dentro disso ali, dentro desse contexto que Esther vivia, dentro daquele daquele trágico plano diabólico para, inclusive, a própria rainha, que era judia, provavelmente, se o plano fosse decretado, ela também morreria, não poderia ficar de fora. Mardoqueu alertou ela para isso, né? Se nós morrermos, tu também vai acabar morrendo, porque tu também é judia. E diante dessas circunstâncias bem difíceis, dentro desse momento bem difícil, o que fazer, né? Aí houve toda uma história, aí todo o curso do livro de Esther, nós vamos ver então o que se sucedeu, o que discorreu disso aqui. E é nesses pontos, em alguns pontos, eu vou ler a revista, e em algum momento ou outro a gente para fazer um comentário, para tirar exemplos da lição para a nossa vida prática, da nossa vida real, né, que nós vivemos, tirar algumas lições importantes. Então, irmãos, vou dar início a essa leitura, e em algum momento ou outro, o que a minha memória me vier à tona, alguma coisa, a gente vai parando e fazendo algum comentário naquilo que Deus nos dirigir, né, irmãos? A introdução desta lição, irmãos, nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Aqui, irmãos, nessa lição, nós queremos trazer, como eu já repito, algumas coisas positivas e algumas negativas diante de algumas circunstâncias da vida. Não tem nada a ver com essa circunstância que ela vivia, mas poderá ocorrer alguma circunstância que nós devemos tomar algumas atitudes,
E veremos dentro dessa lição aqui algumas atitudes positivas, algumas outras negativas, umas boas, outras ruins, né, para que nós viemos a crescer e viver sobre a direção de Deus, né? Então, irmãos, o perigo, isso é o título 1 dessa lição, o perigoso plano e o temor de Esther. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar-lhe roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros. Assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não deixassem só. Primeiro parágrafo desse título do plano de Esther. Irmãos, uma das maiores, e me chama a atenção aqui alguns trechos, não é, irmãos? Que aqui diz assim, ó, primeiro, é óbvio, né, que era uma coisa que Mardoqueu iria se sentir muito abalado, né? Aqui diz assim que ele se sentiu muito, era trágica a situação, era algo de se lamentar, era algo de se realmente de entrar em pânico, né? O botão de pânico estava ali, nós vamos morrer, não tem outra solução. E ele fez toda aquela, foi ali, se vestiu de pano de saco para chamar a atenção da rainha. Até então a rainha não sabia o que se passava, mas aqui, irmãos, aqui está dizendo assim, não bastava, ele não queria apenas chamar a atenção. Não era algo para chamar a atenção, né? Claro que a gente vê pelo contexto que não era. Assim também para nossos dias nós não podemos fazer alguma coisa apenas para chamar a atenção, né? Porque os nossos sentimentos têm que ser claros, definidos, sinceros diante de Deus, né? Nós devemos chamar a atenção de Deus, sim, mas não apenas chamar, né? Ou de alguém, ou de alguma pessoa, mas os nossos sentimentos têm que ser sinceros, por uma motivação real, por uma motivação que realmente seja importante, seja verdadeira, né? E seja idealizada nos propósitos de Deus. Então, Mardoqueu não queria apenas chamar a atenção. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que na lição diz assim, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas. Não podemos, irmãos, e há um erro a muitas pessoas, e isso aí é perigoso. E é perigoso por quê, irmãos? Porque os maiores erros do ser humano, os maiores erros de uma pessoa, né, muitas vezes é com as nossas palavras. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua e come do seu fruto aquele que bem a utiliza, né? Então, irmãos, um dos grandes problemas nossos, em geral, muitas vezes são com as nossas pronúncias. Não digo nossas pronúncias de falar certo ou errado, mas nossas pronúncias de expor muitas vezes as coisas da vida para pessoas erradas. Quando nós formos expor alguma coisa para alguém, que isto seja para pessoas idôneas. Quando nós vamos expor nossos sentimentos, nossos problemas para alguém, tem que ser para pessoas que são aptas, têm aptidões para compreender, para guardar, para interceder, para te apoiar junto contigo. Não podemos simplesmente nossos sentimentos, né, termos sentimentos sinceros, mas nós temos que ter cuidado de falar, compartilhar nosso sentimento com as pessoas certas. É necessário, nos faz bem, está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Então, é perigoso, por quê? Porque, como eu falei, além de expor com as nossas palavras, nós podemos com as nossas palavras também causar danos, e depois vai causar um desgaste, né? Nós temos que gastar nossas energias, às vezes, para reparar coisas que nós falamos. Então, nós temos que ter o cuidado, irmãos, com as nossas palavras. O maior erro do ser humano, justamente, é com suas palavras. Por isso, irmãos, tenhamos cuidado no que nós vamos falar e para quem falar as coisas, né, irmãos?
Então aqui Mardoqueu, toda aquela situação, ele chegou e tentou chamar a atenção da rainha Ester, que não sabia o que estava acontecendo, mas ele tinha que chamar a atenção para falar. E logo depois ele abriu o coração e falou tudo o que acontecia para a rainha Ester. Um obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Ester informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita que esta rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Então, irmãos, aqui havia naquela época, né, irmãos, a autoridade do rei era altíssima. E como já diz o porquê que ele fazia isso, não era qualquer pessoa que chegava ali no rei e conversava com ele, nem a própria rainha. Ela tinha que ter autorização. Se o rei apontasse o cetro, a pessoa tinha autorização para chegar até ele e falar com ele. Era rígida a situação. Não é como hoje, né, irmãos? Era bem no tempo dos reis, nos tempos de reinados. Era o autoritarismo real, né? Era muito grande. Então não era de qualquer forma que se chegava ali ou se mudasse uma lei. Tudo dependia do monarca. O monarca era a própria lei. O monarca é que decretava, tirava, fazia, acontecia. Mas era a forma, né, de monarquia. É a forma que se vivia nesses tempos bíblicos. Então, irmãos, o que vamos fazer? O que Ester vai fazer? Aqui começa algum ponto da lição importante. Irmãos, na vida, como eu falei, não podemos nos sermos precipitados. Na vida, não se pode agir de qualquer forma. Não se pode tomar decisões precipitadas. Então, Ester teve que fazer uma estratégia. Como eu não posso chegar do rei de qualquer maneira, eu não posso chegar ali e falar com o rei, não podia, isso era impossível. Mas tem que ter uma forma. Então foi feito toda na mente, né? Acredito que inspirada por Deus, tem um momento oportuno de se fazer alguma coisa. Ela agiu de uma forma inteligentíssima. Ela foi muito inteligente. Então, irmãos, nós devemos às vezes sermos inteligentes para sabermos agir no momento certo, na hora certa. Nós temos que ter estratégia até para falar com as pessoas. Nós temos que ter estratégia, irmãos, até no nosso comportamento. Nós temos que ter estratégia, irmãos, na nossa vida social. Nós temos que ter estratégia na nossa vida familiar. Nós temos que ter estratégia na nossa vida profissional. Nós temos que ter estratégia na nossa vida espiritual, com tudo, todas as coisas nós temos que ter estratégia, nós temos que pensar, sermos inteligentes. A Bíblia, Paulo diz assim, que nós não podemos ser mais meninos, né? Na vida. Nós não podemos mais nos alimentar apenas com leite, mas temos que ter alimento sólido e agir como adultos na vida. A Ester foi inteligente, ela pensou, eu não posso fazer disso. E isso, irmãos, agora me lembra alguma situação, irmãos, que eu vou dar um exemplo, exemplificar por uma vida prática, uma coisa prática. E eu creio que na vida prática dos irmãos isso já deve ter ocorrido. Irmãos, eu trabalhei na minha juventude, quando era jovem, era promotor de vendas. E então, dentro de uma rede de supermercados, ou dentro de uma rede de lojas, há produtos e concorrentes diferentes. Cada promotor responde a uma determinada marca. E às vezes tem uma marca mais, se chama marketing. Tem marketing e merchandising que se chama. Marketing é quando o produto está longe e chama a tua atenção. Merchandising, no caso, é quando tu está perto e o produto tu chama a atenção de perto, não de longe. Ou seja, tu vai no mercado, às vezes tu compra por impulso, porque tem um produto até melhor ali embaixo ali. Mas o produto que chamou a atenção é aquele que está nos teus olhos ali. Então, tu vai comprar por impulso, porque aquele ali está dizendo assim, ó, me leva, me leva, me leva. Mas não é esse o caso, irmãos. Então, a gente tinha muito problema, por quê? Porque o produto da gente, às vezes, não estava muito em evidência dentro de uma loja. E aí, então, o nosso chefe, aquele que era
o que é fornecedor, o chefe, o vendedor, ele chegava para ti, Josué, tenta colocar nosso produto em evidência, nós não estamos vendendo. E, irmãos, eu muito demorei para aprender isso. E eu chegava no chefe da loja, no gerente, e chegava na hora errada. Eu chegava para ele no momento que não era adequado. Às vezes, numa segunda-feira de manhã, no momento que ele estava meio agitado, fulano, me consegue, meu produto está assim. Não. E eu cansei de ouvir não. Com o tempo, nós temos que aprender que tem momento certo de falar com as pessoas. Se tu chegar na hora errada e pedir aumento para o teu chefe, no momento que ele está bravo, tu vai ouvir não o resto de toda a vida. Tem que pegar no momento de harmonia, e eu via que as pessoas tinham estratégia, meus concorrentes tinham estratégia, no momento que estava ali falando do time de futebol com o chefe, com os outros, estava falando ali de churrasco, disso, daquilo, e daqui a pouco, consegue aquele localzinho lá para colocar meu produto? Não, tá tranquilo, estava rindo, sorrindo, vai e pega. Então eu comecei a ver, então tem um momento certo, tem que ver e medir certo a hora de falar com aquela pessoa para poder ganhar aquele local que eu quero. Então, irmãos, eu aprendi então que às vezes nós precisamos ter horário, hora e momentos adequados, inclusive para falar com filhos, inclusive pedir para alguma coisa para a esposa, para o esposo, tem momento certo, às vezes não é o momento, né, irmãos? Pega a mulher na TPM ali, vai tentar fazer alguma coisa, vai dar errado às vezes, né? Então, tudo isso, irmãos, nós temos que ter sabedoria e estratégia na vida. Ela foi estratégica, porque ela sabia que ela não podia chegar, Esther foi estratégica, sabia que não podia chegar na presença do rei. Então, ela ficou ali, irmãos, e ficou ali, se vestiu, se produziu, e ficava ali na área, sendo observada. Uma hora o rei chegou, apontou o cetro para ela. Aí ela começou a elaborar o plano dela. Então, irmãos, nós temos que saber a oportunidade que Deus está nos dando, com sabedoria, com cuidado, para fazer as coisas na hora certa. A Bíblia diz assim, proceder sem planejar, né? Bom é proceder com planejamento, bom é proceder na hora certa, mas peca quem é precipitado. Então, nós temos que ter o cuidado de nunca nós sermos precipitados no falar, no que nós pensamos muitas vezes. Por isso que a Bíblia diz assim, nós sejamos tardios, né, irmãos, no falar, né? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, irmãos, tudo na vida, a Bíblia nos orienta para nos dar sabedoria, para viver nesta vida da melhor forma possível, com harmonia com Deus. Então, irmãos, aqui, no tópico 3 aqui, autoritarismo e morte. O Assuero temia, o que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. Tudo aquelas estratégias para se cuidar, né? Porque ele tinha medo de morte, porque os reis tinham medo de morte, ele lhe sobreveio. 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther, 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Está escrito no livro que ele já tinha. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos e é muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Então, irmãos, por um lado, irmãos, nós devemos ser inteligentes. Aqui diz assim, que uma pessoa que é ditadora, uma pessoa muito rígida, uma pessoa tem que ter um cuidado, irmão. Por quê? Quando nós tomamos decisões com rigidez, tomamos uma rigidez sem limites, às vezes queremos com imposição. Por isso que a Bíblia diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Né, irmãos? Mas se a gente quiser ser centralizado e dizer assim, não, eu sou o dono da minha razão, eu faço o que eu acho que tem que ser feito, eu sou dono do meu próprio nariz, eu tomo minhas decisões sem ouvir A, sem ouvir B, cuidado. Aleluia, porque o autoritarismo, irmãos, muitas vezes nos traz inimigos, pessoas que vão ficar, não vão sentir bem ao nosso lado, pessoas que não vão gostar de nós, porque nós tomamos atitudes muitas vezes rígidas. Eu creio que o povo de Deus não é assim.
Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos ser mansos e humildes de coração, né, irmãos? Por isso, nossa vida em Deus, ela é bela. É ao contrário, nós não expulsamos ninguém, nem afastamos ninguém na nossa volta. Ao contrário, nós devemos ser pessoas que atraiam pessoas para a nossa volta. Pessoas que tenham, que as pessoas acham carismas em nós. As pessoas que vêm em nós, irmãos, e se sintam bem com nossas palavras, se sintam bem com as nossas atitudes, porque nós pessoas somos pessoas sábias, instruídas na palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a mansidão nos livra de muito infortúnios. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Então, irmãos, eu estava falando aqui que tem um subsídio aqui, irmão, que diz assim, atitudes negativas, agir por instinto, abraçar ideias mirabolantes, tomar decisão de maneira despreparada, se mostrar instável e sem confiança. É importante nós termos instabilidade, é importante nós não termos ideias mirabolantes, coisas que é impossível de se concretizar. Nós temos que ter os pés no chão. A palavra correta, o crente é acima de qualquer... por que eu digo isso que acima de qualquer das outras pessoas? Porque nós somos instruídos com a sabedoria divina, nós somos instruídos com a sabedoria do céu pelo Cristo, então não se pode ter crentes despreparados. Sabe, tem crentes que o crente tem que ter os pés no chão, o crente tem que ser lúcido nas suas decisões, o crente tem que ter lucidez completa e pedir, irmão, se naquele momento não é, tá difícil, eu estou nervoso, eu estou ansioso, né? Então é momento de eu parar, recuar e na hora certa, com estratégia, falar e agir. Aleluia. A Bíblia diz assim que a ansiedade no coração do homem o abate. Mas a palavra dada a seu tempo anima, alegra. Então, às vezes, é normal, tudo isso que a gente fala, tudo isso que eu digo, irmãos, é comum à nossa natureza. Nós vamos nos precipitar, ou nós vamos ter vontade de nos precipitar, nós vamos ter ansiedade de eu chegar lá, hoje eu vou falar com o irmão Alberi, que eu acho que eu tenho que falar. Eu estou com a vontade. Mas nós temos que, às vezes, botar o pé no freio. É a hora de falar. Eu estou certo. Eu não estou ansioso. Eu não estou nervoso. Então, temos que ter sabedoria. Aleluia. Para falar, para agir. Nós temos que ter os pés no chão. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, agora vamos para o título 2. Mardoqueu convence Ester. Confiando na providência divina. Ester apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Ester. Vejamos aqui, irmãos, que aqui, motivado corretamente, porque Mardoqueu já sabia, ele tinha que agir, aqui é um momento diferente, aqui ele tinha que tomar uma atitude e ele não se contentou, né? Com a resposta de Ester, pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Ester, aqui, irmãos, Mardoqueu não se contentou com a resposta. Por quê, irmãos? Não, a posição dela era de rainha. Mas eu não vou ser atingida. Mas a decreto era para todos os judeus. Aqui tem um alerta na lição que diz assim, que não podemos, irmãos, em momento algum, confiar em posição que estamos. Não importa a posição social, não importa a posição financeira. É bom vivermos um tempo de paz, um tempo de estabilidade na vida social, na vida espiritual, mas pode acontecer infortúnios. Não importa, irmãos, o momento político que estamos vivendo, porque não sabemos, podemos ter, daqui a 10 anos pode mudar tudo, pode. Países em 10 anos afundaram, mudou todo o sistema, todo o regime. Eu vou citar da Venezuela, hoje que está tendo um problema, né? A Venezuela, um tempo atrás, era um país muito abençoado, muito bom, próspero, né? Hoje está afundado.
Ou seja, e tem outros países aí que não havia guerra, as pessoas estavam em paz, certamente tinha pessoas ricas, poderosas, que hoje estão fugitivas, estão hoje vivendo de favores em outros países, exilados, asilados. Então, irmãos, tempos, posições, isso não garante nós nada. O que garante a vida do ser humano, do servo de Deus, é a presença de Deus. Por isso que nós não podemos confiar na posição, em questão financeira, nessas coisas. A confiança do cristão é saber que no fim da sua jornada ele vai ter um lugar nas mansões celestiais. Esta é a posição do cristão. Esta é a posição real do nossa. Aleluia. Porque não sabemos o que virá amanhã. E independente do que virá amanhã, nós não nos abalaremos. Aleluia. Então Mardoqueu falou para Esther, não dá para confiar porque tu é a rainha. Porque pode acontecer, porque o decreto pode te atingir. Aleluia. Então, irmãos, ele não se contentou. Mardoqueu, se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá. Mardoqueu, irmão, sabia que se a rainha não agisse, ele sabia. Tanto foi que ele expressou, socorro e livramento de outra parte virá. Irmãos, uma lição importante, que eu quero trazer agora uma aspas aqui para a nossa vida. Irmãos, o livro de Esther, nenhum momento faz citação de Deus. Nenhum momento você vai encontrar a palavra Deus no livro de Esther. Mas, todo o contexto, nos bastidores, o sujeito oculto de toda a história, não é porque não foi citado o nome dele, mas Deus dirigiu todo aquele momento, sem ser citado para nós. Certamente eles oraram, jejuaram e clamaram a Deus, mas para nós, leitores, não tem essa citação Deus no livro de Esther. Nenhum momento fala, vamos pedir a Deus, vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor, não tem. Mas Deus, de uma maneira, para nós entendermos que como Deus age nos bastidores da nossa vida. Às vezes nós não percebemos, e Deus está agindo. Não é porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa, irmãos, não, você não precisa vir aqui. Às vezes, muitos de nós nem temos oportunidade, às vezes, de contar um testemunho, talvez sim, talvez não. Às vezes você não está em evidência dentro da igreja, mas é visto na vida de vocês, na vida de cada um, a manifestação de Deus na nossa vida. Não é porque a pessoa não está em evidência, não é porque a pessoa não está falando, fazendo testemunho, Deus fez assim para mim, Deus não é. Às vezes não é nem com palavras, mas é visto na vida da pessoa o quanto Deus está agindo na nossa vida, na nossa família, enfim, de todas as áreas. Aqui foi da mesma maneira, não foi citado Deus, mas é visível a operação de Deus agindo através de Mardoqueu, da rainha Esther, e dos próprios judeus que oraram e jejuaram. Aleluia. Então, irmãos, percebam isto, esta mensagem. Não importa, importa que Deus, muitas vezes, se nós nem percebermos, está, não é ainda, Ele está agindo na vida dos seus filhos. Aleluia. Então, irmãos, ele sabia que socorro e livramento de outra parte virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Salmo 121, 1 e 2. Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17, 5. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com suas moças que a assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus em nosso cotidiano da vida. Veja bem, irmãos, que equilíbrio e prudência.
A Bíblia diz assim, irmãos, que a nossa vida, e é muito claro essa lição que eu quero trazer para nós, que nós devemos ter equilíbrio e prudência no agir. Equilíbrio, porque nós não somos pessoas desequilibradas. É coisa triste ver uma pessoa ébria andando, não consegue se equilibrar, vai para um lado, vai para outro, não se equilibra. Isso quer dizer na nossa vida de decisões. Uma pessoa que não tem equilíbrio na vida vai tomar decisões precipitadas. Portanto, irmãos, prudência na hora de fazer alguma coisa. Não podemos, irmãos, fazer coisa fora. Tem ditados populares que são muito bem práticos, que dizem assim, não podemos meter os carros na frente dos bois. Né, irmãos? Tem pessoas aí, mundo afora, que metem o carro na frente dos bois. Dão um passo maior que a perna. Fazem coisas indevidas, fazem coisas precipitadas, e depois se embaraçam. E a Bíblia diz assim, nenhum soldado em serviço que é regimentado pelo Senhor se embaraça com as coisas dessa vida, mas ele se preocupa em agradar aquele que o arregimentou. Então a Bíblia diz assim, a nossa preocupação não é nos enredarmos com as coisas desta vida, quanto menos problema pessoal, quanto menos enredo nós tiver, mais livre, mais melhor estaremos para desenvolver com graça, com alegria, com equilíbrio e com prudência a obra do Senhor, quer na vida familiar, quer na vida profissional, enfim. Aleluia. Mas isto é importante. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus no nosso cotidiano da vida. Aleluia. Tem muitas vezes, irmãos, antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Secularismo é quando as pessoas deixam de... não acreditam mais em Deus, nas coisas religiosas, não estão... Enfim, é o ateísmo quase. Materialismo é como quando nós nos preocupamos apenas com as coisas desta vida. Quando a nossa preocupação é apenas coisas existentes aqui, coisas que nós palpamos, coisas tangíveis. Mas eu sempre penso que Paulo diz assim, vocês não atentem nas coisas materiais, porque estas são perecíveis. Mas atentai nas coisas espirituais, porque essas são eternas. Nós devemos, irmãos, atentar naquilo que nós vamos levar para lá, e não o que nós temos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Nada contra obter as coisas aqui, mas eu sempre digo, tem aquela propaganda da LX, diz assim, se desapega das coisas que não te servem e vende. Quer dizer, nós devemos viver aqui com as coisas, mas não apegado nas coisas. Podemos ter, mas aquilo ali não é o nosso apego. Nós somos desapegados das coisas, se ter ou não ter, não faz diferença. A diferença é ter paz e certeza que nós somos pessoas direcionadas por Deus. Bendito é o plano dos... Aleluia. Equilíbrio e prudência. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Parei no materialismo. Inspirado no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o Senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Confiar em Deus... Parágrafo 3 da lição do título 2. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Importante essa outra lição. Confiar em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Eu volto um pouquinho ali, irmãos. Antes, eu tenho que conversar, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer a minha estratégia. Tudo isso, agora nós vamos pedir a Deus que nos propicie as palavras certas, o momento certo, né, com sabedoria fazer aquilo. Então eles oraram, eles jejuaram, eles se prepararam tanto intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Não adianta nós, né? Eu estou bem espiritual, eu vou ali, eu estou bem com Deus, eu estou em oração, estou em jejum, eu vou. Espera aí. Nós temos um cérebro, Deus nos deu um cérebro para pensar.
Então, estou preparado espiritual? Estou. Então é a hora de fazer? Eu acho que é. Então, se teu coração está em paz, em harmonia com Deus, aí sim é a hora. Eles fizeram isso, oraram e jejuaram, né, para que o rei aceitasse a presença de Ester. Não bastava, Ester foi lá e ficou, eles jejuaram e oraram, e ela ficou ali, tentando a hora certa, a estratégia certa, e Deus tocou no coração, certamente, do rei, e estendeu o cetro para ela. Aí ela começou a elaborar o plano. Se os irmãos leram todo o livro de Ester, vão ver qual foi o plano dela, que na verdade a forca que era para ser para Mardoqueu, né, o seu pai de criação, no fim serviu para Amã, que era o inimigo deles. A forca preparada para Mardoqueu, por Amã, serviu para ele mesmo, posterior. Olha o plano de Deus na vida deles. O plano dela foi tão sábio, tão dirigido por Deus, né, que o rei, enfim, mudou toda, reverteu, inverteu a ordem. Agora quem vai morrer na forca que tu preparou para eles vai ser tu mesmo. Foi isso que aconteceu. Aleluia. Então, irmãos, confiar em Deus. Para que Ester alcançasse o que ela pretendia. Todavia, isso não poderia acontecer. Por isso mesmo, confiando, Ester estava disposta a morrer. Veja bem, perecendo, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Pode ver, irmãos, que na concretização do plano de Deus, não olhando, como eu falei, para esta vida, Ester estava disposta a morrer. Eu vou morrer, porque eu sei que eu estou na direção de Deus. Se é para morrer na direção de Deus, glória a Deus. Estevão morreu na direção de Deus. Os jovens na Babilônia lá disseram, Senhor, olha Nabucodonosor, se é para nós morrermos na fornalha, que seja, mas nós não vamos fazer o que não é da vontade de Deus. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, se não quiser também, amém. Aleluia. Então, irmãos, ela estava disposta a perecer pelo povo, a fazer a vontade de Deus, porque ela atingiu o ponto exato de estar em sintonia e harmonia com a vontade diretiva de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. E isso, irmãos, nós vemos em pregações positivistas, em exposições erradas bíblicas, líderes religiosos, cantores, muitas vezes, dizendo assim, sabe, irmãos, ou Deus faz, ou Deus não tem a obrigação de fazer nada além da soberania e vontade dele, se ele quiser ou não. Eu não posso dizer assim, tem gente que diz assim, se Deus não fizer, eu largo. Ou ele fala, ou se ele não fizer, eu desisto. Eu não aceito, eu não aceito que isso não aconteça na minha vida. Como assim? Nós somos servos. Nós somos criaturas. Se Deus quer assim, amém, aceite. Mas não perca a direção de Deus na vida. Não perca o plano, não perca a sintonia. Se você está orando, jejuando e receber um não de Deus, amém. Se receber um espera de Deus, amém. Se receber um sim de Deus, melhor. Aleluia, mas o importante é saber que eu me posicionei. Eu sei que eu estou em paz com Deus. E seja feita, por isso que Jesus falou aquela oração que eu sempre repito, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não se coloca Deus na parede nunca. Aleluia. Agora, irmãos, vamos para o tópico 3, o título 3. O plano. Ester entra na presença do rei e propõe o banquete. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Ester estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso Ester se preparou espiritual, emocional, fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs suas vestes real e foi ao pátio interior da casa do rei.
diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Nossas decisões todas as nossas decisões, elas impactam diariamente em nossas vidas. Tem decisões pequenas, decisões simples, e tem decisões enormes, grandes, mas todas elas vão ter um impacto em nossas vidas. Por isso eu digo que nós devemos ter sabedoria em cada decisão, e não estamos isentos de cometer erros, ou não. Se tropeçarmos, nos levantamos de novo e continuamos, admitimos nossos erros. Às vezes é complicado, uma das coisas que o homem não gosta é admitir que está errado, mas é bom às vezes nós admitirmos: eu errei, mas agora eu quero acertar. Portanto, nossas decisões, elas impactam todos os dias, em todos os momentos, em todas as decisões. Aleluia. Então, irmãos, por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias, ela se arrumou. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar importantes decisões. Mulheres sábias, aqui está escrito: também não é bom ficar a alma sem conhecimento, e o que se apressa com seus pés comete pecado. Está escrito em Provérbios ali. Também não é bom ficar a alma sem conhecimento. Por isso, irmãos, nós, em cada pregação, nós devemos, claro, sempre fazer o filtro, porque como eu falei, tem pregações e pregações, mas temos que ter o filtro. Irmãos? Mas, irmãos, nossa alma deve adquirir o conhecimento correto. Porque o que se apressa com os pés, o que anda muito ansioso, o que quer fazer, comete pecado. Aleluia. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. 1 Salmo 25, 18, 35 está escrito: por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Tem um provérbio que cita provérbio: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Portanto, irmãos, isso serve também, para o homem, que o homem sábio também edifica a sua casa. Mas ele pode derrubar com suas próprias mãos. Não é só a mulher, o homem também pode derrubar a casa com as próprias mãos. Portanto, nós devemos não ter tolice, não agir com tolice, não agir como meninos, porque Deus quer que nós sejamos homens e mulheres maduros na sua presença, em todas nossas decisões da vida. Bendito é o nome do Senhor. Estendendo o cetro, parágrafo 2. Assentada em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou: o que está acontecendo? Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Aqui chegou a hora que Deus abriu a porta para ela. Está ali, tu orou, tu se preparou, tu confiou, está preparada? Agora tu entra, faz o que tem que fazer, age, já se preparou, já sabe o que vai dizer, está ali, Deus fez, aleluia. Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões. Mas, segundo estudiosos, aí eu não vou entrar se é certo ou não, mas eu creio que talvez seja uma linguagem de expressão da época, porque foi usada, inclusive, lá por João Batista, que pediram a cabeça de João Batista lá. Ela foi até metade do reino se dará. O rei falou para... Eu me esqueci o nome da... Herodias. Herodes falou para Herodias, Mas, então, eu acredito que era uma força de expressão, mas era a disposição do rei dizer assim: olha, estou pronto para te ouvir. Enfim, mas, irmãos, não vou entrar no mérito se era verdadeiro, era literal, mas, enfim, mas quer dizer que a porta estava aberta para ela. A disposição da vontade do rei foi manifestada com essa palavra. Herodes usou da mesma expressão, em sintonia com Deus.
As circunstâncias narradas do livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. É isso que eu digo, irmãos. Sintonia. Já viu botar uma rádio fora de sintonia, irmão? É ruim, pega a palavra, não consegue ouvir, não tem sintonia, tu não consegue entender muito bem. Não está nítido, aparecem arranhões, às vezes a palavra fica cortada. Porque nós temos que estar ali exatamente aqui. Aqui é a sintonia. Aqui eu consigo ouvir bem. Aqui eu consigo estar sintonizado. Né? Aqui, irmãos, aqui diz assim, ó, que nós devemos ter sintonia com Deus. Aleluia. Na lição diz assim, ó, ela estava em oração, em plena sintonia. Nós devemos ter plena harmonia com Deus. Aleluia. Porque nós devemos ter certeza e convicção que nós estamos, como eu repito novamente, certos e convictos que estamos na vontade de Deus. E aí, irmãos, as coisas acontecem. Aleluia. Harmonia é um modo semelhante de pensar. O meu modo semelhante de pensar, agora eu estou na direção de Deus. O meu modo semelhante de pensar, eu tenho certeza que Deus está pensando, está uma sintonia. Eu sinto a sintonia. Não tem nada de errado. Então, eu estou sintonizado com Deus. É o mesmo modo de pensar. Eu creio que Deus assim, ó, agora ela está pensando como eu estou pensando. Agora eu vou fazer. Entrou em sintonia com Deus. Em que há um acordo. Sintonia é quando há um acordo. Está em acordo, há uma sintonia. Então os dois estão no mesmo propósito. E é claro que Deus não jamais era um propósito, porque judeus eram o povo escolhido de Deus. E tinham promessa. Então Deus jamais iria deixar. Se não fosse por Esther, não sei como seria, mas Deus iria livrar o povo de Israel, mas Deus quis usar Esther. Aleluia. Então ela estava em acordo, em equilíbrio, em concordância. Ela estava na vontade diretiva de Deus. Muitas vezes nós andamos na vontade permissiva. Deus permite, Deus deixa, Deus faz, nós andamos. Mas é a perfeição da vida do homem, é quando ele anda na vontade diretiva de Deus. Eu sei que cada passo que eu estou dando, Deus está concordando. Cada atitude que eu estou fazendo, eu sei que Jesus está de acordo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Por isso, irmãos, aqui a lição fala, estar em plena sintonia com Deus. Aleluia. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade. Aleluia. Mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Aleluia. Eu tenho uma passagem, um provérbio que me vem assim, que diz assim, ó. Por isso, irmãos, não sei se esses irmãos, eu tenho, né, eu gosto muito de, como é que se chama? Objetos decorativos, coisa assim, eu acho bacana, eu gosto. Se eu pudesse, encher de objetos, eu sei que muita gente gosta. Só que tem um objeto que a Bíblia diz aqui que eu jamais vou ver em casa de nenhum, talvez só naqueles sheiks árabes lá, alguma coisa semelhante. Mas a Bíblia diz assim, ó, como maçãs de ouro em um cesto de prata, são palavras ditas a seu tempo. Lições importantes daqui desta revista, irmãos, que as nossas palavras, nossas decisões têm que ser muito bem pautadas. Aleluia, em Deus. E que Deus age mesmo que talvez não esteja aparentemente, como no livro de Esther, mas Deus está agindo. Aleluia. Imagina, irmãos, só uma maçã de ouro, quanto peso, mas enfim, imagina que objeto mais lindo chegar numa casa. Nós não vamos encontrar isso na casa de ninguém aqui, né? Só se alguma irmão se dão com algum bilionário aqui, né? Mas, irmãos, imagina alguém chegar numa casa e ver maçãs, um monte de maçãs de ouro, um objeto decorativo, maçãs de ouro, dentro de um cesto de prata. A Bíblia diz que são assim, é uma coisa muito linda, é algo bonito de se ver e valioso. Aleluia. A palavra dita a seu tempo. Tem uma passagem que até, de certa maneira, é um alerta, que diz assim, ó, 3 coisas que não voltam atrás.
é a oportunidade perdida, a flecha atirada e a palavra pronunciada. Portanto, irmãos, cuidado. Não perca a oportunidade, uma boa oportunidade, quando Deus te der. Aleluia. E cuidado com a pronúncia, porque o que se pronuncia não volta atrás. Pode ser para bem, para mal. Então, irmãos, sejamos sábios, prudentes. Aleluia, buscamos o conselho de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Aleluia. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Agora, para encerrar, irmãos, só vou fazer a conclusão aqui. Esther, irmãos, aqui tem um auxílio na revista. Irmãos, ela não se preocupou em salvar apenas... Aqui tem outra lição. Ela não se preocupou em salvar apenas a sua pele. E quis ser a primeira. Isso são coisas para o mundo. Refletem egoísmo. Mas, irmãos, nossa vida ela é pautada além do nosso cuidar da nossa vida, das pessoas que nos cercam. Nós temos que entender, irmãos, que as nossas atitudes são para salvar outros. Às vezes não é só nós mesmos, às vezes nós tivermos que morrer para salvar outros, amém. Mas que a nossa vida seja também, irmãos, para salvar outros. Que isso seja, irmãos, não salvar a minha pele. Eu estou aqui orando, jejuando, me consagrando apenas para mim, porque eu preciso me salvar. Amém? Sim. Mas a preocupação, irmãos, é salvar outros. Que o plano de Deus de Esther, ela estava pronta para morrer. Mas era por ela e pelo povo. Aleluia. E muitos, irmãos, muitos, até mesmo dentro da nossa própria casa, às vezes. Aqui ela disse assim, perecendo, pereço. Irmãos, então nós devemos, irmãos, sofrer. Lágrimas, oração, jejum, secreto, público, não importa. Mas nossos sentimentos têm que ser sinceros. Para que Deus salve vidas, as de perto de nós e as de longe de nós. Aleluia. Não podemos ser crentes egoístas. Devemos ser cristãos com os pés no chão. Aleluia. Conclusão, confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais, irmãos, perde o controle. Aleluia, está escrito aqui. E é verdade. Deus jamais perde o controle. Nós podemos perder, mas Deus não perde o controle de nada. Há catástrofes, há guerras, há dores, doenças, mas Deus nunca perde o controle. E se nós estamos sob o controle dele, seja só ele a glória para todo sempre. Aleluia. Amém.